Oi, já parou para pensar no que faz um aplicativo ser gostoso de usar? Muitas vezes a resposta está em duas ferramentas que a gente nem percebe: a tipografia e a cor. E elas não são só um detalhe estético, não. Quando bem usadas, elas são a base de tudo, da comunicação à usabilidade. Bora entender como isso funciona? O nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver por que a aparência é tão importante. Depois, vamos mergulhar na arte de organizar o texto e na ciência que existe por trás das cores. Aí vamos para as regras de ouro que juntam tudo isso e, no final, ver o design em ação. Então, vamos começar pelo mais básico de tudo. Afinal de contas, por que a aparência de um site ou de um app é tão fundamental para a nossa experiência? Essa frase aqui já diz tudo, né? A coisa é séria. A tipografia, a forma como o texto se apresenta, não é um detalhe. Ela pode ser literalmente a diferença entre um produto digital que dá certo e um que fracassa. E o motivo está nesse número aqui, que é impressionante. Mais de 90% de toda a informação na internet é texto. Isso quer dizer que a maior parte da nossa vida digital é leitura. Então, o ponto principal é este. O jeito como um texto se apresenta é tão importante quanto a mensagem que ele carrega. A aparência influencia se a gente vai confiar naquela marca, se vamos nos engajar, se vamos continuar usando aquele serviço ou não. Ok, já que a aparência do texto é tão poderosa, vamos abrir a nossa primeira caixa de ferramentas, a arte de organizar o texto. Vamos entender os princípios da tipografia para usar esse poder todo a nosso favor. E para todo mundo ficar na mesma página, tipografia é basicamente a disciplina de arrumar as fontes para que o texto seja fácil de ler, claro e bonito, agradável aos olhos. Não é só escolher uma letra legal, é um verdadeiro trabalho de arquitetura da informação. E aqui tem uma confusão bem comum que vale a pena esclarecer. Tipo ou fonte é a letra em si, sabe? Arial, Times New Roman. Já a tipografia é a arte de usar essa fonte, de trabalhar com ela de um jeito que funcione. Isso leva a gente para uma pergunta-chave. O que exatamente um designer controla quando está trabalhando com tipografia? Quais são os botões que ele pode apertar para ajustar tudo? Bom, esses botões são vários. A escolha entre fonte com ou sem serifa, a criação de uma hierarquia visual clara, o ajuste fino do espaçamento, o tipo de alinhamento e até o uso estratégico do espaço em branco. Sim, o vazio também comunica. Vamos dar um zoom rápido na primeira decisão: serifada ou não serifada. A fonte com serifa é aquela que tem os pezinhos nas pontas das letras que ajudam a guiar o olho na leitura de textos longos, tipo em livros. Já a sans serif, que em francês quer dizer sem serifa, é mais limpa, mais reta e geralmente funciona melhor nas telas. Beleza, já falamos de texto. Agora vamos para a segunda ferramenta poderosa do nosso kit, a cor. Mas o convite aqui é para a gente olhar para ela não só como arte, e sim como uma linguagem funcional, quase científica, dentro de uma interface. A base de tudo isso é a chamada teoria da cor. E ela não é nova, não. Começou lá atrás com Isaac Newton, em 1666. É o estudo de como as cores interagem entre si e, o mais importante, como elas mexem com as nossas emoções e percepções. No design de um produto digital, a cor tem funções muito práticas. Ela avisa se algo deu errado, com o vermelho, ou se deu certo, com o verde. Ela constrói uma identidade de marca, pense no vermelho da Netflix. Ela também guia a navegação, destaca o que é importante e, no fim das contas, ajuda a organizar a informação e a diminuir nosso esforço mental. E isso nos leva direto para a psicologia das cores. Certas cores costumam despertar emoções bem específicas. Vermelho pode indicar urgência, azul geralmente transmite confiança e o verde, sucesso, algo positivo. É claro que isso pode mudar um pouco de cultura para cultura, mas são guias muito poderosos. E para criar paletas que funcionem, que sejam harmoniosas, os designers usam alguns esquemas. Tem um análogo, com cores vizinhas no círculo cromático, o complementar, com cores opostas que criam um contraste super forte, o triádico e o monocromático, que usa vários tons de uma mesma cor para criar um visual bem sofisticado. Ok, a gente já tem as ferramentas na mão, tipografia e cor. Mas como um designer combina as duas de um jeito que realmente funcione? Bem, existem algumas regras de ouro que ajudam muito nesse processo. A gente pode resumir os princípios mais importantes em 4 chaves para um bom design. Primeiro, manter a consistência. Segundo, estabelecer uma hierarquia clara. Terceiro, garantir a legibilidade e acessibilidade para todo mundo. E quarto, usar uma tipografia que se adapte bem a qualquer tamanho de tela. Consistência é a base de tudo.
Quando a gente limita o número de fontes, 2 ou 3 no máximo, e define uma paleta de cores, a experiência se torna previsível, coesa e isso constrói confiança. Agora, um ponto que não se negocia: acessibilidade. Um bom design tem que funcionar para todo mundo. Isso significa, por exemplo, garantir contraste suficiente entre a cor do texto e a do fundo. E, por favor, uma regra de ouro: nunca, jamais, use só a cor para passar uma informação importante. E para quem quer uma dica prática de como equilibrar as cores, a regra 60-30-10 é um excelente ponto de partida. A ideia é usar 60% de uma cor primária, 30% de uma secundária e 10% de uma cor de destaque, para chamar atenção para os pontos certos. É uma fórmula que cria um balanço visual muito bom. E, finalmente, vamos juntar todas essas peças. Vamos ver como o design funciona na prática e reforçar a ideia principal por trás de tudo que a gente conversou. No fim das contas, um bom design não acontece por acidente. Ele é intencional. Tipografia e cor são escolhidas a dedo para trabalharem juntas, em harmonia. Elas servem para guiar, informar e criar uma experiência que parece simples e intuitiva. E, para fechar, fica uma pergunta, um convite. Da próxima vez que usar qualquer aplicativo, pare um segundo e observe. Que história o design dele está contando só com as escolhas de texto e de cor? As respostas podem surpreender.